Uma breve abordagem teórica pressupõe que a gente, utilizando aquilo que tem à nossa frente, pesquisa, basicamente, na Wikipédia, o que é que dizem em relação ao treino funcional. E a Wikipédia define-se treino funcional desta forma. Como se pode ler ali, classifica o exercício, envolve formação e desenvolvimento do corpo para as atividades diárias. Isto é o que é treino funcional segundo a Wikipédia, que é uma referência. Agora, até que ponto é que isto é funcional? E até que ponto é que a gente define o que é que são atividades diárias? E até que ponto é que a gente pode utilizar o treino funcional para atividades que não diárias? Preparação física, performance, condição física geral, etc. Okay? E então, olhando mais um bocadinho para a questão do treino funcional, nós temos como principal objetivo aquela questão de melhorar a condição física como um todo. Então, uma coisa que está muito presente no treino funcional é esquecer um pouco a questão da individualidade do exercício e pensar na coisa como um todo. Então vamos deixar de pensar no específico do ponto de vista do exercício, vamos pensar no geral. Então pensamos no corpo e a coisa como um todo. Depois sim, vamos desenvolver habilidades específicas. Ou seja, nós introduzimos o treino funcional como um todo e depois, mediante aquilo que temos à nossa frente, seja cliente, paciente, o que for, atleta, definimos a especificidade do treino e vamos ao encontro daquilo que a pessoa quer. Limpa. Fita? Este não precisamos ficar. Bom. Ok. Então, todo depois específico. Depois temos aqui uma componente que faz referência àquilo que eu disse, que o treino pode estar ligado para a prática diária, pode estar ligado para o desporto específico e pode estar ligado para a recuperação e reabilitação. Mas, no fundo, nós devemos pensar no treino como isto, como ver uma melhor qualidade de vida. Seja para a pessoa comum, ou comum dos mortais, que se levanta de casa e tem rotinas diárias todos os dias, quer seja para o atleta, quer seja para a pessoa que é pós-cirúrgica, recuperação física ou o que for. Okay? Depois temos aqui algumas definições que dizem respeito àquilo que o treino funcional pode fazer para cada indivíduo e devemos ter presente sempre esta questão. Embora a gente fale como um todo, devemos trabalhar dentro dos parâmetros de cada pessoa. E isso é uma das coisas que o FT Coaching, enquanto treino funcional, foca muito. Nós damos muita importância, para além da base teórica que suporta o curso, nós damos muita importância àquilo que é a avaliação física funcional individual. E perdemos muita parte do curso a falar sobre isso. Isto porque acreditamos muito que, quanto melhor for o início do contacto com a pessoa, melhor será a definição dos objetivos, melhor será o acompanhamento, melhor será o planeamento, a estruturação e a definição final daquilo que é o caminho de cada pessoa. Então perdemos muito tempo nesta questão. Definimos bem o parâmetro inicial da pessoa, como é que ela está, como é que ela não está, que disfunções é que tem, que mais-valias é que tem, que menos-valias é que tem, passado é que teve, mesmo em relação à componente do treino, em relação à componente diária, a profissão que ela tem, mecanismos diários que promove com mais facilidade ou com menos facilidade, e depois definimos qual é o caminho a seguir para aquela pessoa, no todo, mas a pensar no indivíduo. Okay? Então isto, de facto, permite que estes objetivos sejam alcançados dentro daquela individualidade. Não interessa nada, ou interessa muito pouco, interessa alguma coisa, mas muito pouco, definir caminhos iguais para pessoas diferentes, porque ninguém começa da mesma forma, por variadíssimas razões. E algumas delas vocês sabem perfeitamente, outras vão conhecendo ao longo do tempo que vão estando com a pessoa. Então, o treino funcional também permite algumas destas coisas. Recuperação e prevenção de lesões, melhor, obviamente, o estado cardiovascular, só por este 2 minutos e meio vocês já sentiram o ritmo cardíaco lá para cima, e se o fizessem mais regularmente, isto era um ajuste direto. Melhora a estabilidade, fortalece a musculatura e protege as articulações e tendões. São itens-chave daquilo que promove o treino funcional. Do ponto de vista daquilo que a gente aborda, nós temos por interesse algumas daquelas componentes. Voltando à questão de treinar movimentos e não músculo de forma isolada. Pensar no todo e deixar de parte aquilo que é isolar questões específicas. Depois, perceber que podemos trabalhar em múltiplas articulações
Isso faz com que o objetivo do exercício seja mais rapidamente alcançado e com mais qualidade. Depois, falar na questão dos planos. Durante muito tempo, nós esquecemos um bocado do plano transversal em relação às rotações, etc., por questões de desconhecimento e por questões de segurança. Era muito mais penoso ter alguém a fazer rotações sobre o eixo digital e depois haver ali lesões, hérnias, questões a nível da coluna, e por isso a gente retirou um bocado isso da componente do treino, da recuperação, e baseámos só em flexões de tensões, puxa e empurra e pouco mais que isso. E então, no treino funcional, pela questão livre do treino, nós introduzimos muitas questões das rotações. É muito importante que o treino seja proporcionalmente exigente, porque canaliza muito mais a atenção da pessoa, envolve muito mais fluidos neuromusculares e, por isso, tudo o que a pessoa capta é muito mais facilmente absorvido e muito mais crescimento existe ao longo do planeamento. É importante que a gente dê alguma relevância à questão da postura, e uma das avaliações que nós fazemos é a avaliação postural, e depois dedicamos mais ou menos tempo a treino de postura, consoante a pessoa precise ou não. Se a postura for uma lacuna no treino, há que dar tempo para que ela seja treinada e minimizar esse déficit. É importante perceber que o movimento deve ser primeiro estabilizado e depois executado. Vamos ver na prática algumas questões relacionadas com isso. É importante que a gente tenha presente a qualidade do movimento em detrimento um pouco da quantidade. Normalmente esta questão às vezes cria alguma questão desse lado, que é em relação principalmente a atletas ou a performance, até que ponto é que o atleta está sempre em qualidade para executar movimentos quando precisa, e até que ponto é que devemos treinar isso em menos qualidade e mais quantidade, e mesmo na questão do treino só propriamente dito, até onde é que a gente vai em relação à quantidade em detrimento da qualidade. E vão vendo ao longo das questões que se treinarmos demasiadamente em quantidade com pouca qualidade, nem sempre isso ajuda muito à correção dos exercícios e à padronização dos exercícios. Obviamente que a velocidade também depende um pouco do objetivo e da qualidade do movimento. Mesmo nesta questão inicial, o simples facto de vos dizer façam ao vosso ritmo, estou-vos a dar o feedback para esse lado que internamente eu vou fazer dentro da minha velocidade de execução. Seja pela qualidade do movimento que eu tenha, seja pela capacidade que eu tenho em relação à roupa que tenho, ao calçado que tenho, ou à predisposição que tenho para o exercício neste preciso momento. Okay? Falamos então da questão da força. A força está sempre presente. Há uma data de forças, nós falamos mais da questão da força geral e da questão da força específica. Do todo para o específico, mediante cada objetivo, mediante cada pessoa que temos à nossa frente. Introduzimos a questão dos planos e a reforçar aquela ideia. Durante muito tempo abdicámos um bocado do plano transversal e é muito utilizado. Vocês veem imensas coisas, principalmente porque na questão atual do treino funcional nós passamos basicamente de estar sentados numa máquina a fazer empurrar a máquina ou puxar a máquina e passamos para treinos livres e que ainda para mais, por serem tão predispostos a dinâmicas de treino diferentes, criam uma dinâmica completamente diferente daquilo que a gente está habituado a fazer. E então a questão do plano transversal é muito importante e devemos ter muito em conta nesse sentido. Falamos um bocado dos sistemas de ação em cadeia, quer sejam eles neurológicos, articulares ou musculares, como é que eles podem ou não influenciar a produção do treino e como é que nós podemos treiná-los mais ou menos para benefício da questão específica daquele indivíduo. Falamos desta questão em relação àquilo que é a proprioceptividade em relação à redução e à produção de força. Ter presente que existem momentos do exercício em que existe produção de força e quando é que eles estão canalizados e quando é que há uma redução de força, e só por isso não quer dizer que o exercício deixe de acontecer. Exemplos básicos em relação à força concêntrica e excêntrica, ação-reação, quando é que nós temos que empurrar ou aguentar o movimento. Isso é um desafio muito grande e depende muito do crescimento da pessoa, ter picos de força em relação às fases concêntricas e excêntricas, produção e redução de força, ou em relação a ter sempre um pico constante de força. Isso para muita gente é um desafio, porque se nós dizemos a alguém para empurrar algum objeto, ela sabe que para ele se mexer nós temos que criar força. Se nós dissermos à pessoa aguenta o objeto, ela se não aguentar não aguenta e também não faz muita força para aguentar. E isso na fase do treino é muito importante.
ter presente a questão da proprioceptividade da sensomotricidade, ter só noção de como é que acontece a questão do impulso nervoso, como é que existe o transfer para a questão do sistema nervoso central e como é que ele retorna ao sistema periférico, e daí que nesta questão é importante recuar à questão da qualidade versus quantidade, ter presente que se a mensagem chegar mais vezes bem, vai mais vezes bem e autonomamente ela cria o automatismo correto de execução. Se ela chegar mais vezes mal, o mesmo vai acontecer, e por isso até onde é que a gente vai criar um emissor correto ou não, e até onde é que devemos parar com essa questão. Ter presente esta questão da proporcionalidade e da sensomotricidade, à qual eu chamo um triângulo redondo, porque elas as duas funcionam entre si, mas se não houver coordenação motora, nada disto acontece. E quanto mais dinâmicos forem os exercícios, quanto mais estáveis forem, mais esta questão tem que estar presente. Ter em conta a questão da mobilidade e da estabilidade, perceber que existem algumas articulações que estão mais definidas para a mobilidade e mais definidas para a estabilidade, e por isso quando a gente concentra um treino sobre diferentes dinâmicas de mobilidade e estabilidade, devemos ter isto presente. Em relação à questão do core, ter presente que ele existe, embora existem alguns estudos recentes que desmistificam um bocado a existência do core como ele está aqui apresentado, mas para já façam com que isto aconteça, saber que ele existe, como é que ele pode ser treinado, como é que ele pode ser desafiado, como é que ele pode ser estimulado não só de forma individual, mas de forma geral. Introduzimos a questão da postura, que é um ponto fundamental a nível do treino funcional, porque a pessoa de repente deixou de ter algum encosto, deixou de ter um apoio, deixou de ter noção do espaço e passou a estar livre. E quanto melhor estes mecanismos posturais estiverem assentes, melhor será para nós preocuparmos menos com isto e melhor será para a pessoa conseguir realizar os exercícios e pensar na dinâmica dos exercícios em relação à postura que está assumida. Okay? E a postura tem vários componentes, quer seja a questão do movimento e a questão do estático, e como é que nós podemos treiná-lo de formas diferentes. E depois que temos que ter presente que ele depende de muitos daqueles fatores, quer seja força, flexibilidade, equilíbrio e habilidade de movimento. E ter sempre presente que a nossa análise em relação à postura deve ter base estes princípios. E muitas vezes estamos a atacar determinados objetivos a nível, por exemplo, da flexibilidade, e a postura está disfuncional em relação, por exemplo, ao equilíbrio. E isso, a nível da prática, tem que se pôr mais em conta e definir bem os objetivos em relação a esta questão. Falamos da questão respiratória, depois da postural, a respiratória também é importante para a execução dos movimentos. Qual é a importância e as características dela, a importância da respiração neutra e a importância de uma boa pressão intra-abdominal. Há muita gente que sabe respirar por sobrevivência, não sabe respirar para otimizar o exercício. E tanto quanto mais seja necessário, devemos educar as pessoas a fazê-lo. E por isso, a componente da respiração é uma componente que não deve ser descurada, e depois também temos que perceber como é que a introduzimos no treino ou não, se faz sentido que a gente eduque a pessoa com exercícios muito básicos e a ponha a fazer em casa para não perder ritmo de treino ou de recuperação, ou se faz sentido que a gente canalize determinados exercícios para tornar uma dinâmica de treino saudável, mas que foque naquilo que é a respiração. Isso depois depende muito da abordagem que nós fazemos ao treino. Depois entramos na questão da avaliação funcional. Supondo que temos a parte postural, a respiratória, depois temos alguns movimentos de estabilidade, movimento e de mobilidade. Então, nós na questão da avaliação funcional definimos estes parâmetros. Nós temos um parâmetro vermelho, isto é por base daquilo que é a nossa abordagem à questão da avaliação. E isto depois vocês podem pegar em tabelas que já usem, ou em quadros que usem da avaliação, acrescentar umas coisas, tirar outras. O que é importante é que se começa de uma forma com aquele indivíduo, deve continuar daquela forma e deve acabar daquela forma. Não juntem sal ao início e depois não ponham pimenta no meio. Sigam um caminho com aquela pessoa do início até ao fim. E isto é uma das formas que nós abordamos como sendo a mais simples, colocar uns smilezinhos e de forma a que a gente perceba se o movimento ou a estabilidade ou a função está ou não funcional e sem dor,
se ela está disfuncional e sem dor, ou se ela tem função ou disfunção e se existe dor. E nestes parâmetros nós diferenciamos qual é o caminho seguinte. Se vamos, por algum motivo, ter pessoas com esta componente do sinal vermelho, se não conseguimos atribuir algum significado à dor que a pessoa nos passa, devemos ter a capacidade de clinicamente resolver o caso. Se não tivermos, nada como pedir uma análise clínica à dor e perceber de onde é que ela vem. E assim podemos perceber como é que vamos corrigi-la ou ajustá-la. Se não existe dor, temos duas funções, funcional ou disfuncional. Se nós tivermos a questão funcional, correto, podemos passar para a performance sem problema, e aí viramos um bocado o ciclo de Soleil controlado. Se tiver disfuncional no movimento, a gente para, vê qual é a prioridade e tenta entrar com exercícios corretivos. Podem ser vários, desde mobilidade, desde flexibilidade, desde dilatação miofascial, ou corretivos propriamente ditos com auxílio da resistência manual, elásticos, bolas e nós introduzimos depois uma tabela muito simples de análise funcional, que na questão postural tem alguns itens a serem avaliados, na questão da respiração, da estabilidade, da mobilidade tem outros tantos, e na questão do movimento tem outros tantos. E definimos sempre alguns parâmetros para serem avaliados. Quando há direitas e esquerdas, há que ir sempre a reboque do mais fraco, perceber o que é que está a acontecer ali. Quando não há, definimos só a questão da avaliação final. Definimos sempre em todas as tabelas uma zona reservada às observações, que pressupõe que a gente vá fazendo algumas perguntas-chave para que consiga, de certa forma, perceber qual é que está a ser a questão em causa, se há alguma limitação que a pessoa nos possa passar e conote com alguma disfunção que exista, ou eventualmente só algumas observações que façam sentido a gente colocar. Okay? Antes de passar para o resto, vamos passar só ali para aquela zona. Se quiserem levar apontamentos, levem. Vamos todos para este lado e fazemos aqui assim uma bola redonda. Um círculo redondo que há ali. Assim à volta do espaço do círculo de Soleil e o ar. Um dos motivos pelos quais eu aceitei o convite da B-Wider para fazer esta formação de FT Coaching e comportamento funcional teve por base 2 anos e meio que eu tive mais ligado à gestão de espaços e consultoria, e sempre que estava em algum espaço ficava assim um bocado estupefacto com o crescimento que existia do treino funcional em relação àquilo que é o treino de máquinas ou de estático e em relação àquilo que via. E via coisas que não agradavam minimamente. E por isso fez sentido que, pelo menos, eu tivesse a oportunidade de passar algumas mensagens a pessoas que tivessem interesse nisso, de melhorar a sua capacidade e também muito daquilo que é a minha oportunidade de partilhar com quem vai ao curso aquilo que são as valias e as experiências de cada um. E sempre que tenho feito o curso, aquilo que mais me agrada é que o feedback final seja mesmo esse. É que não só ouviram o Gabriel falar sobre o FT Coach, sobre o treino funcional, mas realidades que se foram pondo na praça foram sendo relacionadas e tratadas da forma como a gente pretende que elas sejam. E o meu objetivo principal é esse, é que as pessoas percebam que não é só olhar para colocar no YouTube side plank com spider push-up e fazer, e pôr a pessoa a fazer no dia a seguir, que a gente vai conseguir ser melhor. Os olhos de quem vem são sempre diferentes e os olhos de quem planeia são muito diferentes em relação aos olhos de quem vem. E por isso é uma das grandes limitações em relação à facilidade que nós temos de aceder a essas questões. Para uns que olham com olhos de ver é uma mais-valia muito grande. E por isso um dos conselhos que vos dou logo direto é que nunca usem nenhum cliente ou paciente vosso como cobaia. Isso pode correr muito mal. É muito prioritário que vocês experimentem primeiro, não só pela questão de ver a dinâmica do exercício, mas para ver eventuais erros, eventuais disfunções que possam acontecer e depois para terem muito mais oportunidade de corrigir o exercício de forma muito assertiva. Okay? E é muito fácil vocês pegarem na internet e verem 500 mil coisas, formas de fazer treino funcional.
Agora, o que é que teve na base daquele exercício? O que é que esteve feito antes? Como é que a pessoa está? Como é que não está? E isso é uma das grandes importâncias a nível desta dinâmica. Conhecer a pessoa e depois definir aquilo que vamos fazer. Preciso de uma cobaia que esteja praticamente livre de calças de ganga, de sapatilhas, nada de especial, só alguém que se predisponha a vir aqui fazer 2 ou 3 exercícios muito básicos. Ok. Como é que te chamas? Bruno. Bruno. Muito bem. Pronto. Vamos fazer aqui umas dinâmicas muito simples com o Bruno e depois vamos falar um bocadinho sobre elas. Muito bem. Conheces este material? Este chama-se Jumper, é parecido com o Bozu. Pedia-te que subisses para ali e virava para este lado, 5 encontros. Ok. Eu não conheço o Bruno de lado nenhum, ele não é a minha cobaia lá de fora, é a minha cobaia daqui, por isso eu vou pressupor que nada sei a respeito dele e por isso não vai ser tido em conta em relação à execução dos exercícios. Okay? Basicamente aquilo que eu quero que faças é um exercício combinado, quanto mais 5 de sol é melhor, por isso vai estar completamente ocupado. Escolhe um braço para teres este halter, fui simpático, usei um halter de 3 kg, seguras aqui neste elástico e vamos decompor o exercício em 3. Primeiro exercício básico é só fazer o agachamento em cima do jumper, ok? Ok. Ao mesmo tempo, não é fácil, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa assim. Ao mesmo tempo que vais fazer o agachamento, vais colocar o halter aqui em posição central e quando subires no agachamento vais estender o braço em cima. Ok? Então, agachamento e solos. Ok. Estende o braço. Este. Ao mesmo tempo que fizeres isso, vais puxar o elástico para trás. Então, sentas, ao subir, braço, elástico, puxa. Ok? Só isso. Agora vais fazer isto atleta perante esta multidão toda. Vou ser simpático. Então, estás? Só isso. Só e puxa. Isso. Agora, sempre seguir. Muito bem. Sempre seguir. 3. Agora, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Para, desce e relaxa. Muito bem. Quem é que acha que isto é funcional? Estão a ser filmados, por isso é bom que digam. Não sei quem é que disse, quem é que não disse. Eu acho que isto é funcional. É possível. Eu acho que isto é funcional. Ok? Digam lá. Então, olha. Um jumper tudo simpático, né? Todo giro. Um halter. Um elástico, que dá para criar várias resistências ao longo do exercício. 3 exercícios combinados, é que nem é um de cada vez, são os 3. Quem é que acha que isto não é funcional? Quem é que nunca viu isto acontecer nos ginásios ou nas Mas para que é clínicas? que eu vou usar isto no dia a dia? Antes de sequer perceber para que é que eu vou usar isto no dia a dia, porque ninguém tem isto em casa, ninguém tem elásticos em casa e, regra geral, ninguém está a ver a Quinta das Celebridades a fazer isto. Antes disso, quais são os pressupostos que devem acontecer para que isto seja funcional? Então, decompondo o exercício, o que é que nós temos? Temos um agachamento. Antes do agachamento, temos um agachamento em cima de uma plataforma que é instável. Antes de fazermos o agachamento em cima de uma plataforma que é instável, temos uma dinâmica à volta que é completamente espacial, porque fazer isto olhar ali, se calhar para a Sport Zone é uma coisa, fazer isto olhar para o vazio, se calhar é outra. Temos um elástico que tem resistências diferentes, em que eu, como coach, tenho que saber mexer com isto, porque isto não é só chegar aqui e agora puxa. A dinâmica de elástico ao longo do movimento é diferente se eu não souber adaptar a ele. E depois temos aqui um exercício de flexão do shoulder press unilateral, que envolve mobilidade do ombro, da escápula, tudo isso combinado. Então o que é que interessa? Chegar a isto e dizer assim ao Bruno, espetacular, melhor que a semana passada. Se o Bruno não sabe fazer um agachamento, se o Bruno não sabe fazer um agachamento em cima do jumper, se o Bruno não sabe fazer um agachamento em cima do jumper em diferentes planos, ou com diferentes dinâmicas, se o Bruno não sabe como é que utiliza o elástico para benefício próprio, porque ele nunca trabalhou com elásticos antes, e trabalhar com elásticos não é a mesma coisa que trabalhar com pesos, não é diferente trabalhar com resistência manual,
Porque é que isto interessa se esses pressupostos não tiverem a acontecer? Isto é o que vocês devem pensar, ponderar e analisar. Queres subir só de colega mais uma vez? Passas para aquele lado, se não te importas. Usas a perna que tu quiseres. Durante 5 repetições vais só subir o step com os 2 pés e descer. Um de cada vez. Os pés em salto. Sobe e desce. Como se estivesse a... Não, como se estivesse a subir uma escada. Sobe e desce. Sobe e desce. 5 vezes. Alternando. Agora 5 vezes com a outra perna. A atacar com a perna direita. Ok. Mais 2. Boa. Isto é funcional? E agora não tem tantos materiais, não sei o que, já é funcional. Então, porque é que este é mais funcional que este, ou não é? Vocês no outro não se pronunciaram. Só 1 ou 2 é que disseram que sim. Porque é que este exercício, e este já é muito mais comum ver. Um step up normal, básico, sobe e desce, até aulas de step existem continuamente. Porque é que este é mais ou menos funcional que o outro, ou é ou não funcional? É a mesma história dos pressupostos. Aqui, o primeiro pressuposto de subir ao step com uma postura adequada, por exemplo, não estava presente. Ok. Porque é que serve estar ali? Olha, já Se ele estava completamente. ok. Para intimidar. Esta gente, a volta dentro do grande. Então, é mais ou menos funcional que o outro. Depende de como é feito. Se calhar, para ele, isto não é de todo funcional. Mas se fôssemos adaptar a todas as disfunções que ele possa ter naquele momento de subir e descer um degrau, se calhar já passa a ser funcional. E quantos de vocês é que fazem este exercício, se forem pessoas vinculadas ao treino, deixam os elevadores e sobem escadas? E quantos de vocês fazem este exercício com um degrau maior um bocadinho, mas regra geral, mais ou menos? E se calhar, quantas vezes é que o Bruno faz isto, da forma como fez, ou não, sem querer ridicularizar, atenção, vezes e vezes sem conta. Então, o que interessa ser isto funcional, se os pressupostos do padrão de movimento de flexão da anca e desequilíbrio não estão adequados, se a postura em um apoio não está adequada, se a fase aérea não está adequada, se a fase de descida não está adequada, se eu não intervenho sobre a forma como ele sobe e desce do grau. Depois há essa questão, direita ou esquerda, ele me perguntou. O cliente não pergunta. Usa aquilo que está mais à mão de semear. Sobe com a perna de ataque. E sobe como sobe as escadas. E já sobe as escadas 10 vezes e aqui vai subir mais 10. E a disfunção começa aí. A assimetria começa aí. Então até que ponto é que isto é ou não funcional? Ok? E podíamos criar dinâmicas. Podíamos meter aqui um exercício muito básico em que a função está adquirida, ele sobe e desce bem, consegue fazer a fase aérea perfeitamente bem, a gente mete aqui uma bola. Por exemplo, só mais 2 vezes. À medida que vais subindo e descendo, vais recebendo a bola e passando uma bola. Ok? Isso. Passa logo. Vai ao centro, passa logo. Isso. Isso mesmo. Continua. Isso. Isso. Boa. Isso. Ok. Boa. Ok. Os supostos estão adquiridos. Não me preocupo com a postura. Não me preocupo com a dinâmica de subida. Obrigado. E estou a criar dinâmicas de treino. Supondo que o resto está adquirido. Da mesma forma que, se ele se adaptar ao exercício ali, e o primeiro pressuposto de adaptar ao exercício é subir para ali. Subir para ali já é um desafio. Quanto mais fazer o agachamento, quanto mais fazer uma inverter de voo com um elástico, quanto mais fazer um shoulder press com um halter. Então a grande importância do treino, da nossa perspectiva, é ser funcional, ser divertido, ser dinâmico, envolver essas tralhas todas, mas primeiro que o padrão de movimento esteja adquirido, que a componente de consciência corporal do paciente, do atleta, da pessoa, estejam adquiridas, e depois sim avançamos para aquilo que é
a nossa dinâmica de treino, que ainda por cima tem custo todas as FIIs, todas as gigas, etc. E isso é giro, trabalhar com isto. Como é que a gente faz isso? Começa por... Pode chegar para aqui. Obrigado. Começa por filtrar tudo o que diz respeito à avaliação, do ponto de vista daquilo que são os parâmetros que nós definimos como sendo objetivos: postura, respiração, depois movimentos de estabilidade estática, movimentos de mobilidade e movimentos de exercício em movimento. E depois disto adquirido, nós temos à nossa frente um relatório que fazemos e definimos qual é que é o próximo passo. Muito importante, além de tudo isto, é ir a reboque dos objetivos da pessoa, mas ser consciente que há muitos pressupostos que adquiridos beneficiam esse mesmo objetivo. E não quererem estragar a pessoa em prol dela perder 2 ou 3 quilinhos, ou dela ganhar 2 ou 3 quilinhos de massa magra, ou dela recuperar do joelho e ficar pior das costas. Ok? Como é que a gente depois intervém sobre isto? Deixem-se estar aqui de pé, que eu vou só passar ali 2 slides. Quem está aqui vê só deste lado. Em todos os exercícios, nós temos definido aquilo que queremos avaliar, na componente da postura, na questão da respiração, como é que podemos intervir sobre a questão respiratória e o que é que queremos avaliar nas diferentes fases, quer seja a respiração torácica ou abdominal. Temos um boneco explicativo daquilo que queremos fazer. E quando falamos da avaliação funcional a nível do movimento, temos questões de estabilidade estática e questões de movimento. Outra questão que é muito importante é, quando passamos movimentos de avaliação, devemos ter sempre em conta o seguinte: se a pessoa não sabe, que é o mais provável, vai repetir o que nós fizermos. E por isso, se nós servirmos de exemplo, podemos estar logo ali a deturpar a avaliação. Por isso, muito cuidado na transposição dos movimentos. E depois metemos a pessoa basicamente para fazer o exercício e avaliamos. Okay? Vamos usar-te a ti, se não te importas, aqui como cobaia. Não precisa só o dinheiro do bolso. Vais colocar aqui em cima de pé. E aquilo que eu vou passar a mensagem é: vou ligar o agachamento. E basicamente aquilo que eu vou dizer é: vais colocar na tua posição anatómica normal e vais fazer um movimento de sentar e levantar, que no máximo poderei utilizar aquele boneco que está ali no meio. Sim. Vês? Sim. Vais utilizar os braços para te equilibrar ou não, consoante a tua dinâmica, e basicamente o que quero que faças é sentes e levantes até onde tu conseguires. Movimento. É sempre seguir. Sempre. Não te vou cansar, só quero que faças movimento. 4 ou 5 repetições. Isso. Mais uma. Ok. Stop. Primeira questão que nós devemos ter muita importância. Ela percebeu o que nós queríamos que ela fizesse, fez à maneira dela. A parte mais importante da avaliação é antes da avaliação, que é o que eu chamo a examinação. E quando eu peço para fazer, eu, com mais ou menos experiência que tenho, faço como aos tubarões. Ando assim à volta, ou como aos helicópteros, vou lá para cima e ando à volta e vejo as vistas todas, anteriores, posteriores, laterais, etc. Se tiver espelhos, muito melhor. Se não tiver, sou eu com movimento. E defino aquilo que é as zonas cinzentas disfuncionais da Cláudia. A partir desse momento, eu já examinei. Ok, o que é que eu passo como mensagem? É isso mesmo? Porreiro, fizeste o que eu queria. Agora vou só ver se há alguma função que eu queria corrigir ou não. Vais repetir o movimento mais 3 vezes. E neste momento eu já só vou olhar para aquilo que me interessa. Porque, regra geral, se repete 2 vezes, repete-se 3, 4, 10, 15, 20. Se não se repetir, pode criar dúvidas, eu peço para repetir outra vez. Então, exatamente igual, vais fazer mais 3 repetições só. 1, 2, 3, chega. Tenho a minha tabela e registro. Quem é que viu aqui disfunções em relação àquilo que conhece de um agachamento? Está lá? As pernas estavam num ângulo maior do que os ombros, acho que. Pernas mais afastadas que os ombros. Ok? Mais.
proteger a integridade, Em que fase ou, na fase, ou em toda a fase? faz função. Para descer, ok? É excêntrica. Fase, está bem inclinada. Mais. O campo de atividade abdominal. O capto, a atividade abdominal, ok? Mais. Ok. Vimos algumas disfunções. Há momentos que são de correção de execução, ou seja, no caso de vermos que as pernas, os pés estão apoiados mais largos do que a gente quer, tentamos perceber se a posição anatómica dele é mais fechada ou não, e podemos corrigir isso. Isso são momentos corretivos para a execução do exercício. Se não for, não corrigimos. E atenção, que isto é uma coisa que parece muito simples, mas é muito, muito, muito importante. E nós metemos logo o pé na poça aí, que é eu estar aqui a querer avaliar e estar constantemente a corrigir. Não estou a avaliar, eu já estou em fase corretiva. Por isso, quando estamos a avaliar, queremos que a pessoa faça, se fizer mal, atenção à quantidade e qualidade, faz 3, 4, ok, para. Mas queremos avaliar aquilo que é a disfunção. Avaliamos e corrigimos. Ok, está avaliado. Agora vamos tentar perceber, tinhas dito que era tronco inclinado. Vamos perceber se a gente consegue corrigir alguma coisa. Então vamos fazer assim. O Diogo disse que tinhas o tronco muito inclinado à frente quando estás a descer o movimento. Então isso foi parte da avaliação. Nós vamos introduzir o exercício correto e incorretável. Então, se não queremos que o movimento seja para a frente, fazemos uma de duas coisas. Ou introduzimos o vetor de força contrário ao movimento dela, okay? E colocamos o elástico aqui para aqui, e ajudamos ao movimento. Ou então vamos criar uma dinâmica diferente, que é estabilizar atrás, e o vetor de força está em relação ao erro, e vamos tentar que ela corrija. Por exemplo, fazemos isto. Por exemplo, se houver algum desconforto com o elástico, avisa. Vais fazer o mesmo movimento, mas vai estar suportada por elástico. Okay? Agora, o que eu quero que tu faças é, não uses o elástico, não abuses do elástico, usa-o só como suporte. Se sentires que eu estou a fazer força, contrarias. E se ela está a inclinar à frente, eu vou perceber se ela reage ao meu estímulo. Tá? Faz o movimento, vai dizendo daí se ela está a fazer o mesmo ou não. Isso. Continua. Como é que achas aí? Está melhor? Está melhor qualquer coisa? Na prática, continua só mais 2 ou 3 vezes. Eu teria um espelho de um dos lados para me permitir verificar se isto está a acontecer ou não. Ou colocaria o elástico fixo, se for o caso disso, para poder visualizar. Só termino esta correção quando isto acontecer. Ou quando decidir que não é por aqui que eu vou corrigir isto. Okay? Ela tem mais algum, lamento informar, mas tem mais algumas disfunções do que só o inclinado tronco à frente, e por isso nós intervimos sobre elas de forma prioritária em relação àquilo que a gente defina que seja o objetivo. Se está a criar disfunção esta questão e é limitativo para esse exercício e para outros, a gente corrige a questão do tronco, que muitas vezes pode não ser só corrigido em relação a este movimento em si. Ela pode ter fraca estabilidade da zona posterior das costas, do abdominal, e podemos trabalhar isso para fortalecer esse exercício. Para além disso, ela tem tendência a pôr os joelhos para fora quando faz o movimento, tem tendência a fazer hipertensão da cervical quando faz o movimento, e se calhar só corrigir a hipertensão já faz com que este mecanismo não esteja tão contraído e já corrige o movimento. Íamos ver e íamos testando. Já que ela faz esse movimento de hipertensão, um conselho que vos dou é acabem com o feedback das pessoas de quando fizer o exercício de agachamento, olhe para o espelho. Porque o espelho está ali na parede e eu aqui não estou a olhar para ali. Eu estou a olhar para o chão. Está bem? O alinhamento cervical acompanha o movimento do corpo, não acompanha o movimento do espelho. Está bem? Já aprendem qualquer coisa. Outra coisa que é muito importante do ponto de vista da prioridade é definir o que é que neste exercício pode estar condicionado em relação ao que está para trás. Postural, por exemplo, ela podia ter algum problema postural que tivesse a assimilar aqui esta questão, a nível de estabilidade, se fizéssemos outros exercícios quaisquer, e por isso esta componente é importante quando definimos isso. Ok? Obrigado. Mas se quiseres corrigir o resto.
Outra coisa que é muito importante é nós definirmos quais os materiais que vamos utilizar e como vamos utilizar e dizermos sempre à pessoa o que é que vai acontecer. Porque a pessoa tem, nossa função, e isso acreditem que é verdade, é ensinar as pessoas. Eu dou-vos um exemplo pessoal que não é por mérito nem demérito. Eu tenho clientes que estão comigo há 8 e 9 anos e não me largam. E digo-vos já de caras que objetivos que se fossem definidos há 9 anos atrás e víssemos hoje não estão atingidos. Objetivos específicos. Regra geral, quero perder aqui esta gordurinha, ou quero ganhar um bocadinho mais de velocidade, coisas do género. E esses objetivos não estão adquiridos ainda, ao fim de 9 anos. E o meu pressuposto para com o terreno é sempre: estou cá para educar, a tratar do seu corpo. Outra das mais-valias é que eu sempre que estou nestes momentos e quando estou do vosso lado, estou prioritariamente para me educar a mim, para depois poder educar os outros. Várias formações que eu tenho, e como ainda estou no terreno a nível de jogador, embora ainda assim um bocado na base da brincadeira, o meu principal objetivo de imensas formações que faço é tratar de mim primeiro. E depois posso tratar dos outros. É como experimentar primeiro, para depois pôr os outros a fazer. E isso é muito importante. Quanto mais nós educarmos a pessoa a fazer, mais o nosso trabalho fica relaxado. E nem sempre isso é fácil. E as estratégias depois têm que ser vocês a criá-las. Clientes ou pacientes matinais têm um perfil. Da hora do almoço têm outro. Do final do dia têm outro. Faltam muito mais. Empresários, professores, administradores, secretários, médicos, etc. Todos têm perfis diferentes. Pessoas mais diretivas ou mais cautelosas ou mais objetivas têm perfis diferentes. E por isso, vocês têm que se adaptar àquilo que é a dinâmica vossa e pôr isso em prática em relação ao treino. Okay? Outras das coisas que a gente pode utilizar, e no curso também falamos, é sobre lubrificação miofascial, desinibição dos trigger points, e para isso podemos usar coisas como esta, que é um rolo que é muito duro, é muito agradável. Podemos usar bolas de lacrosse, que estão muito em moda agora com os crossfitters. Podemos usar bolas mais simpáticas, que são as bolas que o meu filho tem lá por casa, e que eu uso muitas vezes, aproveito quando elas estão no chão e passo por cima delas. E isto às vezes são fases do treino que desinibem algumas disfunções e que libertam para o resto dos exercícios. Bem? E também aí perceber se isto deve ser feito antes, durante ou ao meio do treino, consoante aquilo que seja a lacuna da pessoa. Se vocês verificarem que há uma rigidez muscular a canalizar um mau exercício, vocês podem utilizar isto no início, desbloqueia e a seguir treina. Ok? Pronto, daqui acho que era isso. Vamos voltar para ali para as cadeiras. Desliga só isso. É igual, só que é mais duro. Se quiserem, podem passar por aí. Eu passo por aqui e vou passando. É um foam roller, só que é mais duro. Menos mole. Menos elástico. Pois, aí está. É muito mais profundo e por isso se calhar não resulta tanto. Mas para o comum dos mortais até é capaz de funcionar. Regra geral, durante o curso a maior parte das pessoas que têm passado por isto nunca mexeu com isto, ou algumas já mexeram com alguns mais leves e sentem bastante aquilo que é o alívio miofascial e a nível de nem sempre consegue chegar ao foco principal, mas para o comum dos mortais dá. Para coisas mais lá para a frente, se calhar precisamos das coisas. Ok, então nós definimos como sendo a avaliação funcional alguns desses exercícios. E para todos eles nós temos
a componente do exercício e vamos, por exemplo, passar por este. Uma prancha básica, o prone plank, utilizamos os nomes em inglês, isto é passar por todos os lados da Europa e etc. Por isso, para nós, a prone plank é uma definição de um exercício de prancha, uma bridge, seja o que for. E neste caso, por exemplo, temos aquilo que é a posição inicial e que é alvo de correção. Ou seja, se estes pressupostos que estão ali não estiverem atingidos pela pessoa, nós devemos intervir sobre ela depois de avaliar, de examinarmos. Okay? Se, por exemplo, não acontecer a língua das ancas, se não acontecer os cotovelos a 90 graus, se o antebraço não estiver apoiado, podemos intervir sobre isso e corrigir. Tudo o resto, não. Okay? Depois temos o que é que queremos avaliar e no caso, por exemplo, deste caso que é estático, em que nós temos um padrão de verificação de tempo, nós definimos como sendo 30 a 40 segundos. O que é importante perceber nesta questão são duas, que é 30 ou 40 segundos é o que a gente define para que haja movimento. A pessoa pode, para que haja estabilidade. A pessoa pode ficar numa posição como esta durante 10 ou 12 ou 15 segundos. Se estivermos a avaliar, devemos parar ali e dizer que a pessoa conseguiu fazer 15 ou 12 ou 15 segundos e registrar isto na nossa ficha de avaliação. Com o pressuposto de saber o quê? Se quisermos brincar com ela do ponto de vista do treino funcional, criarmos maior dinâmica, maior dificuldade, sabemos que durante 15 segundos conseguimos fazê-lo. Se quisermos só trabalhar este exercício assim, sabemos que durante 15 segundos os pressupostos estão adquiridos. Ao fim dos 15 temos que entrar com alguma coisa corretiva, quer seja feedback, quer seja trechos externos, seja lá o que for. Okay? Esse é o objetivo da avaliação. Depois temos outros exercícios iguais a esses, ou outros diferentes, mobilidade, temos aqui mobilidade da anca, temos movimentos que já implica existir movimento, aquilo é alvo de correção, como tínhamos dito ali, os braços flexivos para ajudar eventualmente ao exercício ou não, o que é que queremos avaliar, que depois pressupõe que seja alvo de análise. Ok? Ok. A ideia depois é, terminada a avaliação, nós passarmos a mensagem à pessoa de como é que a avaliação foi feita e tenham sempre atenção que isso também é uma fase importante. Não ponham o relatório na caixa do correio da pessoa e deixem que ela abra e veja lá sinais vermelhos e amarelos ali e não tenha nada de bom. Uma das coisas que acontece sempre em todos os cursos que já fiz do FT Coach é ao fim da avaliação funcional. Todos os humanos dizem: epá, eu estou mesmo torto. Porque começam a ter consciência das dificuldades que têm em determinados exercícios, começam a ser avaliados e a avaliarem-se eles próprios e começam a perceber que há muitas dinâmicas que podem ser treinadas. O nosso objetivo é, depois de avaliar os exercícios, prescrever os que estão a amarelo ou a vermelho com o treino corretivo, que supõem essas dinâmicas que fizemos ali, os que estão a verde, então, para performance. Aí desafiar, já muito naquela base do squat no jumper com low row e shoulder press, tudo ao mesmo tempo, e ainda a bater palmas se for preciso e a contar ali a cantar karaoke na televisão. Okay? Depois entramos com uma série de exercícios corretivos, temos uma data deles, que podem criar dinâmicas de correção e sempre na base do feedback. E a parte 2, a nível dos exercícios que são de performance. Okay? Ter em conta estas questões em relação aos princípios do FT Coach, que falámos no início, do ponto de vista daquilo que é a abordagem ao treino como um todo, perceber a qualidade em detrimento da quantidade, perceber até onde é que vamos ou não, perceber a questão do planeamento em relação à individualidade da pessoa, até que ponto é que a gente consegue concentrar determinados objetivos e definir prioridades para que eles sejam atingidos, e depois ter sempre presente a questão da segurança e da motivação. É muito importante que neste capítulo da segurança e da motivação vocês tenham presente que a pessoa que está à vossa frente normalmente não é tão desafiante como vocês são. E se calhar fazer exercícios, planeamentos de treino em séries continuadas com poucas alterações não é assim tão errado quanto isso. Está perceptível que se vocês alterarem o vosso planeamento de treino de uma sessão para a outra em 20%, é mais que suficiente para criar dinâmicas diferentes e a pessoa não criar saturação em relação ao exercício. E muitas vezes nós caímos no erro de
Hoje são 6 exercícios, para a semana são outros 6 diferentes, na semana a seguir são outros 6. Nunca há existência do padrão de movimento, nunca há capacidade neural de aferir o movimento e de perceber como é que as coisas acontecem. Okay? Porquê o FT Coach em relação à abordagem ao treino funcional e não outra coisa qualquer? Na prática são exercícios conhecidos, porque toda a gente na prática sabe o que é um agachamento, o que é uma push-up, o que é uma inverted row, o que é uma hip extension, hip flexion, toda a gente sabe o que é a mobilização do ombro. São coisas simples de passar pela avaliação e depois de compor para o treino corretivo ou de performance. É um sistema de treino como um todo porque, do ponto de vista daquilo que é a avaliação, arranca com cabeça aos pés. E por isso conseguimos depois ir analisando cada passo e ir ajustando aquilo que nós queremos. Fácil de ensinar, mas também é desafiante, porque basicamente depois da aprendizagem podemos criar dinâmicas diferentes, com materiais diferentes ou com feedbacks diferentes e as coisas resultam. Muitas vezes há exercícios para os quais eu apenas digo ao meu cliente, é este exercício. Chamo-lhe o nome e ele tem que saber. Se eu sentir que ele está desfocado do treino, ainda mais uso isso. Se eu sentir que ele não está predisposto ao treino, saio do terreno e dou feedbacks verbais sem ele me ver, direitas, esquerdas, 1, 2, 3, 4 e foco a pessoa no treino. Um dos principais erros é nós não termos a capacidade de pôr a pessoa a treinar e servimos de acompanhantes. E desculpem lá, mas para acompanhante a gente ganha muito mais dinheiro do que nós. E por isso nós temos que ser educadores para o treino. E quanto mais nós conseguimos focar a pessoa no treino e canalizá-la para o exercício, melhor. E depois arranjem as estratégias que tiverem à vossa frente e dependendo também da pessoa para que as coisas consigam atingir. É para todas as idades, porque basta ajustar resistências, avaliar a pessoa, perceber quais são os objetivos e as coisas acontecem. Nova consciência corporal do ponto de vista daquilo que é, muitas vezes nós estarmos sentados numa máquina a fazer um leg extension qualquer e estar ali assim, como se estivéssemos a ver televisão e a mudar de canal. Em relação ao treino funcional e limpo, nós temos que estar constantemente ativos e predispostos ao exercício. É adaptado individualmente e consoante as necessidades de cada pessoa. E os resultados, por serem mais objetivos, são mais rápidos e mais duradouros, porque nós não treinamos só a casca, treinamos de dentro para fora. E esse é o grande principal objetivo do treino funcional. É preparar a pessoa para as atividades diárias, não só, quer seja de performance ou de reabilitação física. Okay? Pronto, do ponto de vista daquilo que é a abordagem à tertúlia, é basicamente isto. Deixo-vos sempre com alguns momentos para vocês